Estamos aqui, então, mais um episódio do Porque os Sinos Dobram. Hoje sim, com o meu querido amigo Rafa e apoio da Fetbull. Temos? Temos. Ainda bem, Ana. Isso aí. Tava sentindo falta num momento assim. Ó, a conversa aqui é mais para falar com o Rafa sobre a Marcou, que é um dos nossos apoiadores, produtores, são os fabricantes dessa nossa linda e bela camiseta que temos aqui. Vários modelos. Apoiaram a nossa ideia, o nosso movimento e o nosso evento. Rafa, muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Ana. E assim, fiquei tranquilo, porque se a gente vai falar de Marcou aqui e não tivesse essa cervejinha, uma descontração em cima da mesa, não ia rolar. Porque a Marcou é disso que ela se trata, tá? É descontração mesmo, é uma visão diferente de como as coisas têm que ser feitas. Ela tem um porquê, um propósito muito claro, mas a pegada que daí é o que as pessoas que realmente estão à frente do negócio fazem, é isso, né? A gente quer criar um ambiente bom para quem gerencia, para quem trabalha, para quem é cliente, para quem é fornecedor, para que a gente possa realmente... Se trata de negócio, sim, se trata de negócio, mas também se trata de viver uma vida leve, né? Certo. E a Marcou, então, para quem não sabe, faz o quê? Eu posso começar lá do começo? Pode. Tá, lá do começo. Aconteceu logo ali no período pós-pandemia, a gente estava entendendo algumas coisas em excesso de digitalização, né? Uma busca, assim, das pessoas pelo que é real, pelo que é físico, sabe? Porque foi inserido na cabeça das pessoas que agora tudo é digital, nós vamos entrar no metaverso e nós vamos ser um bicho manipulando dados ali, né? Lançando bits no espaço e é isso que vai ser a nossa vida. Mas observando no dia a dia a reação das pessoas a tudo isso que estava acontecendo, a gente disse, cara, as pessoas precisam de materialidade. Muito pelo contrário, acho que elas estão cada vez buscando mais, como a gente está tão perdido no cyberespaço, as pessoas de certa forma buscam materializar alguns sentimentos, né? Então a nossa ideia principal era criar uma sinergia entre o que é digital e é grande parte presente da nossa vida, uma sinergia então com o físico. Que é essa necessidade da presença, de estar com as coisas. Então, conceitualmente, a Marcou nasce como uma empresa que busca a sinergia entre o físico e o digital. Corta para a Ana, que é minha esposa, está fazendo bordado manual, né? Deu painting, então uns bordados... extremamente demorados, um mês para fazer um quadrinho de um pet, alguma coisa assim. E, cara, até quanto eu consigo cobrar por isso, né? Até quanto a minha mão de obra, eu vou conseguir rentabilizar a minha mão de obra para fazer uma coisa que é um trabalho fantástico, mas, cara, não dá para cobrar 10 mil, 5 mil, um negocinho. Então, a gente chegou e disse, olha, isso aqui é legal, é bacana, é um ótimo trabalho, é uma fonte é lindo que tá fazendo, mas o quanto isso vai trazer a satisfação que tu busca da tua vida fazendo isso, né? Então, quem sabe a gente busca uma maneira de escalar. Então, unindo aquela visão da Marcou, dessa necessidade do mundo, quem sabe a gente começa a fazer bordados de forma digital, de forma industrial, né? Que é algo que não tem nada de inovador nisso, né? Não tem nada de inovador, isso é uma indústria que existe há uma centena de anos e tal, mas a gente começou a olhar muito para essa necessidade do consumidor, lá na ponta, né? O que eu quero transformar, quais são os sentimentos que eu tenho que eu quero materializar, né? Então a gente começou a trabalhar, comprou máquina, programou, estudou, foi toda uma trajetória, mas hoje basicamente o que a gente faz é a personalização, trazer o logo, a marca da empresa para um produto físico, né? Então olhando toda a possibilidade, toda a gama de produtos físicos, mas também a gente busca muito que as pessoas possam desenvolver seus projetos, aquilo que elas amam, que elas querem botar realmente no papel, trazer isso para o mundo real. Então a gente tem uma série de projetos que não necessariamente são só a execução de serviço, mas a gente desenvolve produtos também, desenvolve novas maneiras de se apresentar aquilo que a tua marca está querendo trazer.
Em suma, assim, se eu for te dizer, assim, a gente faz a personalização de itens do dia a dia para pessoas, a gente traz projetos para o mundo real. Muito bacana. E recentemente o Rafa também lançou uma plataforma que também tem uma outra proposta dentro da Marcou. Eu quero que tu explique mais, que quem quiser personalizar as suas roupas, os seus objetos, também tem uma forma diferente, né? Conta pra gente. Daí isso vai muito desse sentido, né? Então a gente começou a fazer esses bordados, começou a gente nem sabia o que a gente queria fazer, na verdade. A gente queria materializar as coisas através do bordado ali. Mas a dor ensina a gemer, então o mercado foi nos mostrando quais eram os caminhos que a gente tinha. E como um bom startupeiro, né, desenvolvedor aí de programas de inovação, a gente começou a ver uma dor muito presente, uma dor que eu vivenciava e que as pessoas do meu entorno vivenciavam, que era, olha, queremos fazer uma camiseta para o nosso grupo, né? Aqui, muito no caso da Sinos Valley, mas a gente vai ter uma banda que quer fazer uma camiseta e que tem um público já fiel ali, que faz parte da sua comunidade. É o time de futebol que quer personalizar algum item e isso tem uma certa fricção, uma dificuldade, que é o quê? Qual é o processo natural hoje? A pessoa vai lá, gente, vamos fazer. Entra no WhatsApp, daí começa, quem é que quer? Daí faz uma enquete. Daí, beleza, as pessoas querem. Daí vai lá e lança, então vem aqui, cada um cola o tamanho da sua camiseta. Beleza, todo mundo diz o tamanho da camiseta, mas agora tem que cobrar o pessoal. Daí faz um Pix, manda Pix. Então, para quem acaba fazendo a gestão disso, é um saco, né? Então, tu tá ali num trabalho informal, que não é teu trabalho mesmo, é tua presença dentro de um grupo, e acaba te dando uma baita dor de cabeça. E muitas vezes as pessoas dizem, não vou nem fazer porque vai sobrar para mim. Dá um trampo. Vai sobrar para mim. Então, a pessoa tem que estar muito dedicada a isso. Existem formas como um Forms, existe, mas tudo tem uma certa fricção. Então a gente olhou para isso e disse, cara, como é que a gente pode facilitar o processo de aquisição, né? Se tem um coletivo que quer comprar itens personalizados, como é que a gente consegue facilitar esse processo? Então a gente ideou a Marcou. Hoje ela está em fase aí, a plataforma da Marcou. Então hoje ela está aí em MVP, a gente ainda está validando o MVP, né? A gente já rodou 2 campanhas de validação. Mas basicamente é o seguinte, decidiu que eu quero fazer uma campanha para camiseta, para touca, para boné, para uma sacola personalizada com o teu grupo. Beleza, o grupo achou que é bacana, tu vai entrar na plataforma da Marcou, vai fazer esse setup da campanha ali dentro da nossa plataforma, super intuitiva. Então a camiseta a gente já tem, tu vai lá lançar teu logo, já tem os mockups, carrega a arte. Fechou a campanha está aprovada, tu vai só mandar um link para a comunidade e cada um dentro da comunidade acessa o link, escolhe o seu tamanho de camiseta, faz o pagamento. E nós temos uma outra funcionalidade que é assim ainda, que uma outra dor, né? Pessoa fazia a camiseta e nunca recebeu, né? Foi lá, caiu numa caixa lá e até chegar a pessoa está distante, quando tu vai entregar a camiseta já se foi. Então a pessoa ainda pode escolher, não, eu quero que a entrega seja feita distribuída pela organizadora, ou eu quero receber na minha casa, eu pago o frete e recebo lá. Então a gente tira essas fricções no processo de aquisição, né, para que a gente consiga fazer mais facilmente. Para quem está criando a campanha não tem custo. Então a pessoa não vai ter um custo para gerar a campanha, é muito mais fácil, porque tem concorrentes no mercado hoje que possibilitam fazer de forma similar, mas eu tenho que montar uma loja, então eu tenho que estruturar a loja. Tem todo um conceito de e-commerce. É, um conceito de e-commerce. Nós não, tu vai lá, criou tua campanha, distribuiu o link, vendeu e as pessoas vão receber. Então a gente tira essas fricções, tira o trabalho, tira toda essa dificuldade que tem em organizar. Então tem uma banda, tem um grupo de futebol, tem um grupo de amigos, uma comunidade de inovação. Não é indiferente, desde que tu tem um grupo de pessoas que quer fazer uma compra coletiva de um item específico, personalizado, a plataforma Marcou vai tirar todos os atritos, vai facilitar esse processo de aquisição. Eu achei muito sagaz a ideia, porque exatamente isso, tira do organizador o peso de ter que ficar controlando tudo, né? Controlando o tamanho, controlando os pagamentos, as entregas, né? Ele só precisa se preocupar em botar a campanha no ar, fazer a camiseta, fazer o
o item ali acontecer e tira dele a responsabilidade. Então, aí no dia, na data combinada, que a campanha acaba ou que a campanha precisa ser entregue, né? Às vezes é um evento, às vezes é uma situação com data, né? A pessoa recebe, né? Não precisa, não fica nas costas do organizador esse tipo de coisa, né? E agora vamos olhando um pouco mais atrás. As duas campanhas que o Rafa fez na Marcou foram para hubs de inovação, né? Uma para Veleiro e outra para Sinos Valley, né? Qualquer pessoa que queira fazer a sua aquisição da sua camiseta, seja ela qual for, da cor que for, né? Do tamanho que for, basta procurar o Rafa. Vai estar aqui na descrição do nosso podcast os dados da Marcou, as informações para que isso possa ser feito. Também foi feito com uma empresa que é do ecossistema aqui da Sinos Valley, né, o desenvolvimento do software. E Rafa, agora eu quero olhar para o Rafael, o que o Rafael faz, o empreendedor que o Rafael é o exemplo de pessoa que eu considero que deve sim estar nos ecossistemas, porque ele empreende, ele estuda as questões de comportamento de comunidades e ecossistema. Ele não só tem a parte teórica para poder dar as consultorias e os workshops que ele também dá, ele vai falar sobre isso também, como vive isso na prática, vive as dores do empreendedor, vive as dificuldades que é empreendendo online, empreendendo físico, tem os seus dilemas com relação ao que é online, o que tem que ser físico, né? Então conta pra gente essa tua trajetória, como que tu chegou aí nesse lance de empreender e ser consultor de inovação também. Muito bem. Bom, eu nasci lá em 1900. Pode ser, a gente tem tempo, né? A gente tem tempo, bora lá. Vamos começar com essa com história. cerveja. Quando eu era uma criança assim. Eu acho que assim, eu tenho alguns pontos bem interessantes na minha vida. Eu nasci numa família muito boa, então eu sempre tive, eu nunca precisei, no começo da minha jovem infância, assim, a sobrevivência não era uma questão. Então eu sempre olhei muito pro diferente, por fazer o novo, por transformar. Sempre busquei muita transformação. Então eu tenho assim uma história de empreendedorismo que eu me lembro ali com 12 anos de idade. Não, nem 12. Tinha 10 anos de idade, entrou o real. Entrou, foi a transformação da moeda, ali entrou o real e de repente as moedinhas passaram a ter valor. E surgiu a oportunidade, comecei a vender niqueleira. Fazia venda de porta em porta, cara, com 10 anos de idade, andava a cidade com umas niqueleiras, não porque eu precisava, mas porque foi algo que sempre me atraiu, né? Eu tenho um avô empreendedor, então, sabe, e a parte educacional vem que meus pais, minha mãe e toda a família é educadora, mas empreendedorismo e educação foi algo que esteve muito, muito presente na minha vida, a vida toda, né? Então, com 14 anos fazia planilha para uma empresa do meu cunhado, lá toda a parte de planeamento, organização financeira, tudo eu criei, todas as planilhas, porque eu tinha um letramento digital já ali, que na década de 90 não era algo tão comum. Né? Nada de surpreendente, o cara vai olhar assim, nossa, o cara era um gênio. Não era gênio não, sabia usar um Excel, só que ninguém sabia usar, então sabia usar com 14 anos, tava legal, tava fazendo trabalho, então sempre trabalhei muito, e o ponto de virada foi quando eu tinha 20 anos de idade, na minha cidade fechou um bar, não rolou mais, e a cidade ficou simplesmente, não tinha nada para acontecer, e gostava de fazer festa, então se não me oferece a festa, eu criarei minha própria festa. Então com 20 anos de idade eu abri um bar, que era o Holy Smoke Bar, uma casa noturna com shows, com um monte de coisa assim. Era muito jovem e passei por uma série de perrengue, né? Uma série de não fazer a mínima ideia que eu precisava ir na prefeitura pedir um alvará. Eu achei que o negócio era registrar no escritório. Registra no escritório de contabilidade e toca a ficha, meu irmão, e não, as coisas não funcionam bem assim. Então eu passei por muitas dificuldades, pedi ajuda na prefeitura, a prefeitura não conseguia te ajudar, não tinha os órgãos necessários para te apoiar como empreendedor, e aquilo bateu na minha cabeça e disse, cara, eu tenho que, além de querer empreender, de querer transformar, eu preciso também atuar
na construção da sociedade, para que a sociedade possa me dar as condições de empreender. Então eu tive uma trajetória política, acabei sendo candidato a vereador, não me elegi, mas fui convidado para ser diretor de indústria e comércio do município, porque eu tinha feito todo o plano de desenvolvimento da cidade, e então eu comecei a juntar, sabe? O eu empreendedor e o eu que quer modificar a sociedade para que as coisas funcionem, e isso me trouxe até onde eu estou aqui. Então eu sou graduado hoje em tecnologia de processos gerenciais, tenho 2 pós-graduações, né, uma em gestão e empreendedorismo, outra em finanças e em controladoria. Então é esse escopo técnico que tu trouxe, e o vivencial são essas dores que eu fui passando ao longo do ano. Então se eu for olhar assim para mim como persona, eu tenho essa parte do empreendedor que quer transformar, mas eu também olho muito eu preciso transformar a sociedade para que ela possa fazer o empreendedor surgir, né? E isso eu acho que me construiu, né? Então eu tenho uma série de iniciativas empreendedoras, mas nunca deixo de olhar também para esse caráter social, de apoio à sociedade, de querer transformar a sociedade como um todo, né? E a parte que tu não contou, né? Ele já foi hippie. Hips. Ele já foi hippie. Hippie, punk e rajnish. Já fui os 3. Viveu muitas vidas em uma só. Ainda tem muita coisa para viver. É super jovem, como nós, como eu. Não parece. Não parece, mas é. São essas longas melenas brancas aí, mas isso é de família. Isso aí. E também, Rafa, tem essa questão da tua trajetória dentro do ecossistema de inovação, de hippie a consultor de inovação, né? Como que tu entrou nessas questões de dar consultoria para empresas ou para instituições, como tu vem fazendo aqui para a prefeitura, para a CI, para a Sebrae também? Como que foi assimilar? Porque é um tipo de transformação que tu também traz. Tu tentou através da prefeitura, através da tua candidatura, e hoje tu tenta, através dessas instituições, fazer essa mudança, mudar a sociedade, quebrar paradigmas, mostrar que tu tem um pensamento que sai do comum, mas traz benefícios para as pessoas. Como que é essa tua trajetória, teu dia a dia nesse sentido? Eu acho muito louco que tu trouxe essa ideia do hippie, né? E eu acho que isso tá tudo muito conectado. Porque eu sou inconformado. Eu sempre fui uma pessoa totalmente inconformada. Então, rebelde, transgressora e inconformada com tudo que está posto, né? E o único lugar que eu consegui me sentar e ser acolhido foi no ambiente de inovação. Porque é o lugar que diz, nada está posto, tudo é possível. Então ali eu consegui dizer, putz, esse realmente é o meu lugar. Porque se eu fui lá ripongar, né, eu fui fazer a minha viagem porque eu estava inconformado com a situação que eu vivia agora. Tinha um sistema que tu não estava... Que não estava legal, não estava curtindo. Então tudo que eu faço é justamente uma forma de aplicar meu inconformismo com a situação atual, buscando um melhor caminho. Então, como é que isso se conecta? Primeiro que no ambiente de inovação, foi o lugar que eu me encontrei por oportunidades do Sebrae. Então o Sebrae ajudou a me construir como pessoa, mostrando que existe um ponto de atuação para se fazer isso. E a inovação realmente é o lugar que, cara, se eu sou inconformado, se eu quero que as coisas se transformem, tem espaço para isso, e a gente vê que demanda, né? E o mundo precisa disso. Porque se a gente se conformar com a situação atual, não tem modificação. Com certeza. Né? Eu acho que o pessoal sempre fala muito assim, mas o macaquinho lá não evoluiu. Ele não evoluiu porque não precisava, ele estava totalmente confortável, né? Naquele ambiente, né? Mas a gente, hoje a sociedade, ela se transforma, novas necessidades surgem, né? Então a inovação é a forma de transformar a sociedade, de nos transformarmos como pessoas, como empresas, né? E tudo mais. Então, o que eu venho fazer dentro do ecossistema, com minhas consultorias, com o meu trabalho, é justamente assim, mostrar, olha, o mundo necessita transformação, a necessidade de se adaptar a novos contextos. Então vamos se adaptar, vamos buscar os lugares que a gente consegue se adaptar. E dentro disso eu tenho um trabalho muito forte também com educação empreendedora.
Então, essa educação empreendedora, ela vem de algumas experiências que eu tive. Eu acho que a gente vai conversar sobre isso num próximo episódio de podcast aí. Mas o mundo, né? Eu trilhei uma parte do mundo. E se o meu legado é que as novas gerações partam de um ponto melhor do que eu parti. Então eu tenho um trabalho muito forte de educação para jovens, né? Formação de jovens justamente para isso. Olha, eu tenho minhas experiências, nem todas são boas, eu acho que cada um pode criticar os meus pontos, né? Fazer seus julgamentos do meu caráter e de tudo que eu sou, mas o que eu posso levar para o jovem é dizer, olha, eu trouxe até aqui com essas influências e maneiras de agir. A partir daqui eu vou te dar um caminho para que tu siga os teus próximos. Para que tu não precise repetir o que eu já fiz. Os meus erros. Não repete os meus erros. Né? Parte a partir dos meus erros para o teu futuro. Então isso eu trabalho em educação empreendedora, trabalho com minhas filhas. Então, de uma forma geral é isso. E agora vamos fazer uma conexão com a comunidade Sinos Valley, né? O Rafa, quando a gente se encontrou lá no início, há 4 anos atrás... o Rafa estava começando como ele, né? Isso, agente local de inovação. Exato. Uhum. E tinha que mapear os atores de inovação aqui da região, né? Nos conheceu, soube que a Sinos Valley existia, se conectou com a gente, fez o seu trabalho como agente de inovação local e depois nunca mais saiu, né? Depois disso permaneceu como um cofundador, como o Augusto gosta de falar, né? Que em muitos momentos quando a Sinos Valley precisou ou realmente precisou de uma sustentação, o Rafa estava lá para dar essa sustentação. E conta pra gente, Rafa, também essa questão de o que tu viu na Sinos Valley, o que tu viu de potencial ali como ecossistema, como comunidade, por que tu apostou na gente, como é que foi assim? Pois é. O que tu viu na hora? Pois é. Assim, eu tinha um trabalho, né, muito claro, que era desenvolver ou colaborar no desenvolvimento do ecossistema de inovação aqui da região. E eu fui identificar onde é que estavam os maiores potenciais, né, porque eu sou louco, mas não sou burro. Né? Então, assim, né? Então, onde é que está o maior potencial? Onde é que está a grande potência aqui? Estava nas pessoas que estavam querendo construir algo novo. Estavam querendo construir a Sinos Valley, estavam querendo construir uma comunidade. E eu botei todas as minhas fichas dentro da Sinos Valley. Eu disse, cara, aqui é o lugar onde a minha ação realmente vai gerar potência, né? Porque eu poderia andar em outros círculos políticos, ou círculos de outras coisas, mas não, é aqui que... Ali eu sentia, pela minha característica, pelas minhas vivências, né? Talvez outras pessoas tivessem mais potência em outros ambientes, mas eu, com as minhas características, as minhas potências, enxerguei que aqui era o lugar. E eu acho que eu acertei. Eu acho que deu certo, né? Porque no final das contas se trata de pessoas, se trata de construir coisas com outras pessoas, e eu tenho as minhas ideologias, os meus valores, né? E encontrei os meus valores dentro da Sinos Valley, e por isso que eu sou hoje, dedico o meu tempo, dedico a minha vida, não a minha vida, mas parte da minha vida para a Sinos Valley, porque eu acredito nas pessoas que compõem ela. Então. Quando o Rafa chegou, eu confesso que eu tive esse estranhamento assim da empolgação que o Rafa tinha com relação, porque ele estava representando uma entidade, né? Era uma coisa assim que para mim era novo. Ai, nossa, a gente estava se encontrando para falar de inovação, para falar de startup e tal, e o Sebrae meio que queria entrar nesse grupo, né? Então eu fiquei pensando, será que a gente deixa? Porque naquela época eu também não tinha noção do que se compõe uma comunidade, né? Eu também estava muito leiga nesse sentido, né? E eu vinha de experiências onde comunidade era um grupo de pessoas conectadas a uma empresa, não necessariamente a órgãos mais públicos nesse sentido, né? E aí, quando o Rafa explicou o que fazia, e a gente teve um evento lá na Maniba, e cada um falou, disse, cara, é isso que a gente precisa, é essa estrutura de conhecimento, de trazer uma parte teórica, mas uma parte de convivência também junto. Então, e aí nos tornamos grandes amigos, estamos desde então,
Todos juntos, todos os eventos estamos juntos, né? E te abro o coração dizendo assim, é uma satisfação te conhecer, te ter na minha vida. É muito, como eu já te falei num outro momento, eu sou muito mais feliz porque tu tá por perto. E muito obrigada pelo teu tempo, pela tua dedicação à nossa comunidade. Muito do que a gente vive hoje não aconteceria se não fosse a tua alegria, o teu descolamento, as tuas provocações também. O Rafa é muito questionador. Ele sempre coloca a gente na berlinda em muitos momentos. E tu tá aqui pra fazer a gente mais feliz, então muito obrigada pelo teu tempo e pela tua dedicação. Legal, Ana, obrigado. Eu que agradeço. O Lívio esses dias veio com uma frase, eu vou te repetir ela pra ti. Você é uma membra valorosa da nossa comunidade. Muito bom. Muito bom. Eu acho que isso aí, o importante é... Tem gente que tá junto, né? Tem gente que realmente faz valer a pena. E isso é legal. É bom tá aí. Que ótimo. Então esse foi mais um episódio do Porque os Sinos Dobram, podcast da Sinos Valley, e nos vemos no próximo episódio. Até mais.